uma leitura um pouco mais extensa do que é de costume. Eu quero que façamos, quero que façamos uma leitura bem atenciosa de Hebreus 11. O escritor aos Hebreus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para mim, o ideal seria lermos os 40 versículos. E talvez, ainda mais do que ideal, seria excelente se eu não precisasse explanar nada, só de fazermos a leitura, o Espírito Santo de Deus já batizasse o nosso entendimento e a gente já compreendesse o que o Senhor quer de nós. Mas eu gostaria, e aí eu tenho, como não tenho a intenção de trazer nenhuma mensagem enigmática para vocês aqui, enquanto a gente for lendo, a gente já vai conversando um pouquinho sobre alguns pontos interessantes, talvez até repetindo alguns pontos da leitura. E aí você não precisa ficar fadigado e já vai retirando toda a sua expectativa de cima de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer mesmo, não. Mas Jesus, através da pessoa do seu Espírito Santo, ele está coladinho aqui. Amém. Do seu lado. Glória a Deus. Enquanto eles estavam cantando aqui, de fato, eles não estavam só ministrando só mais uma canção. De fato, a atmosfera já mudou. Amém. O Espírito de Jesus Cristo está aqui. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos aos céus e cumprimentar o Espírito Santo. Você já cumprimentou muitos irmãos aqui essa noite. E você já foi cumprimentado por muitos aqui essa noite. Abraços e apertos de mãos. Mas você vai levantar as suas mãos aí. Cumprimente o Espírito Santo agora. Obrigado por nos receber na sua santa presença. Oh, que doce presença. Como é bom estar aqui nessa presença densa. Saúdo a sua presença, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui. Permita esse povo sair daqui edificado pela sua palavra em nome de Jesus, para a glória exclusiva do seu nome. Amém? Verso 1, no capítulo 11 do escritor aos Hebreus. Diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pausa dramática. Tudo que você pode ver foi produzido de um ponto de partida
Qual é o ponto de partida? O invisível. Daquilo que não se pode ver. Por intermédio da palavra, tudo que você pode ver hoje foi criado a partir do invisível. Está claro? Amém. Pela fé. Do verso 4 em diante, eu quero que você tenha uma perspectiva em mente. A epígrafe do verso 4 em diante diz: os primeiros heróis da fé. Ou os heróis da fé, dependendo da versão bíblica que você tem aí. Você vai ler sobre a seguinte perspectiva: pioneiros da fé, e não heróis da fé. Enquanto a gente fizer essa leitura, você vai perceber que tudo que eles fizeram pela fé não havia sido feito ainda. Então vamos mudar essa perspectiva. Não leremos como heróis, porque o heroísmo fica muito distante de pessoas comuns. Estou vendo ninguém aqui com a capa vermelha do Super-Homem. Para mim aqui é todo mundo, gente comum, de Contagem, de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Não tem uma raça mais comum de gente no Brasil que mineiro. Tá vendo? Então, pioneiros da fé. Nós vamos ter essa perspectiva aí em mente agora. Nós vamos ler do verso 4 e vocês vão perceber o seguinte: tudo que a Bíblia vai dizer das histórias não contadas, no Pentateuco principalmente, a partir desse verso 4, na época, no tempo em que realizaram esses feitos, ninguém tinha feito nada ainda como aquilo. Era novidade. Fala comigo, pioneiros da fé. Fala forte e com convicção, pioneiros da fé. Pioneiros da fé. Pela fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Ninguém havia oferecido um sacrifício excelente ainda. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda fala. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Isso aqui é novo demais para esse tempo. Ninguém ainda havia sido arrebatado e não tinha experimentado a morte. Já não foi encontrado. Porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Isso é a tônica da igreja. Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Então, a igreja anda com Deus e já não será mais vista, porque Deus a tomará para si. Aleluia! Glória a Deus! Verso 6, aleluias. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele.
É indispensável, se você se aproxima de Deus, mesmo que você não o veja, é indispensável que você creia que Ele existe. Eu não estou vendo, mas creio. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, ou seja, ninguém tinha visto chuva ainda. Movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Então, ninguém tinha visto chuva ainda e ninguém tinha construído uma arca ainda. Pela fé, Noé foi pioneiro. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardavam alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Acho que a gente precisa repetir esse verso 10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Para algumas versões, está dizendo que Deus é o arquiteto e construtor. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder de gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Uau! Nenhum estéril havia gerado ainda. Sendo assim, aquele homem já sem virilidade nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontáveis como os grãos da areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé, morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, contudo, viram-no de longe. Fala comigo, viram-no de longe. Usa essa sonoridade, assim, ó. Viram-no de longe. Viram de longe. Estica. Viram-no de longe. Viram de longe. E à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Fecha aspas para Deus. Acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Quanta riqueza! Pela fé,
José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel no Egito e deu instruções quanto ao enterro de seus próprios ossos. Uau! Encara esse texto aqui. Camarada relembrou um êxodo que aconteceria mais de 70 anos, 470 à medida dos amorreus, mais de 400 anos para frente ainda. Ele relembrou, ou seja, ele já tinha visto algo cujo qual ele relembrou para os filhos de Israel. Nossa, eu queria realmente que a gente pudesse ler Hebreus capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 13. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Abriu mão do presente em prol do futuro. Por amor ao Messias, uau! Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão de sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Pela fé, os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados no cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de terem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles aperfeiçoados.
Aleluia, Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Deus está prestes a fazer algo novo. Deus está prestes a fazer algo novo. Amém, Jesus. Eu estou essa noite diante de pioneiros da fé. Amém. Amém, Jesus. Pessoas que vão ter os olhos abertos para ver o invisível. Amém. Conquistar o impossível e crer no incrível. Glória a Deus. A fé abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para ver e compreender aquilo que não víamos. Para essa casa, especificamente, nós já batemos nessa estaca várias vezes. É que cada vez que a gente bate nessa estaca, a gente tem o privilégio em Deus de aprofundar um pouco mais no conhecimento da fé e no entendimento daquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amém. Percebam que Deus, Ele abre os olhos do nosso entendimento através da fé. E assim como alguém que está em uma noite e acende a luz de noite, a primeira reação de quem acende uma luz na noite é ficar cego antes de ver. Nós já falamos sobre isso aqui. A Bíblia fala que havia um povo que vivia em trevas e via uma grande luz. A primeira reação é recusar esse entendimento, porque estamos acostumados com um modelo em que fomos formatados. Mas o Senhor está, dia após dia, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa ver algo maior. Percebam que, pela fé, todos estes homens e mulheres de Deus tiveram uma relação íntima com uma visão. Fala comigo, isso é uma visão? Isso é uma visão. Geralmente, quando os nossos olhos são abertos para ver pela fé, o que vemos nos parece grande demais. É tão grande que nós chegamos a chamar de sonho. Belo sonho. Bom é sonhar grande. Tudo que Deus mostra parece grande demais e parece um belo sonho, porque quando Deus abre os olhos do nosso entendimento para ver aquilo que Ele tem para nós, Ele nunca mostra o início. Ele sempre mostra o final. Mais do que mostrar o final, sempre que Deus abre os nossos olhos, os olhos
antes de nos estartar na caminhada, antes de nos fazer caminhar em direção àquele alvo, Ele já concluiu aquela obra. E uma obra concluída, para quem não tem experiência, para quem é pioneiro, para quem vai começar a caminhada, parece algo grandioso demais. Eu torno a dizer a vocês, Deus está prestes a fazer algo grandioso. Salvo engano, Isaías 46, verso 10, ele diz: eu anuncio o futuro. Vou no texto que é melhor. 46, acho que é 46. 9? 9 e 10. Desde o princípio eu anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecerá. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Desde o princípio anunciei o futuro. Quando eu anuncio para você, quando eu te mostro, já está pronto. Se você tiver fé e coragem, eu estou introduzindo ainda essa palavra breve, singela. Encoste alguém perto de você e diga: Deus já te anunciou. Tudo pronto. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Vamos dar alguns exemplos bíblicos para que isso fique fortalecido no seu coração. Jesus estava embrionário, baby embrionário, na barriga de Maria, mas aqui Deus já o havia matado antes da fundação do mundo. Estava pronta a obra. A redenção estava pronta. Aleluia, Deus. Aqui ele disse: Jeremias, você é o meu profeta. Jeremias aqui diz: eu não posso caminhar essa jornada, porque eu não passo de uma criança. E ele mostra Jeremias aqui a obra pronta. Ele diz: aqui eu já te dei as nações como profeta. Porque antes de te startar, antes de você ser apenas o embrião na barriga da sua mãe, eu já te conheci. Deus já tem tudo pronto. Se você pode tranquilizar um irmão perto de você, diga para ele: já está tudo pronto. A fé abre os meus olhos para ver. Geralmente, quando os meus olhos se abrem, é um susto. Agora, o nosso último encontro aqui, salvo engano, nós falamos do desafio de praticar o que se sabe. Dentre muitas coisas que falamos. Eu disse a vocês que um dos maiores desafios como homem que tem não é o saber, é pôr em prática o que se sabe. Todo mundo aqui sabe que tem que cuidar da saúde, mas nem todo mundo consegue. Não foi esse o assunto? Todo mundo aqui sabe que tem que orar, mas nem todo mundo consegue. Todo mundo sabe que tem que ler a Bíblia, mas nem todo mundo consegue. Pôr em prática o que se sabe é um desafio. Então hoje nós vamos mais fundo nessa perspectiva. Como startar a caminhada para avançar em direção àquilo que Deus já mostrou pronto. Afinal de contas, Deus está para iniciar algo novo através de você. Você precisa
se olhar no espelho da eternidade e ser achado em Deus. Eu tenho por perdas todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que Paulo desejava era conhecer a Deus e ser achado nele. Não tendo em mim justiça própria, ou seja, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito, porque a partir do momento que eu me achei nele, eu me encontrei nele, agora eu sei o que ele quer de mim e qual é a minha jornada, a minha vocação, a minha chamada. E é sobre isso que eu vou caminhar. Contudo, ao me enxergar nele, no corpo de Cristo, na pessoa bendita e redentora de Jesus Cristo, que nos perdoou dos nossos pecados, sarou as nossas feridas, eu tenho o privilégio de perceber que sou o Filho de Deus. Eu não sei se a expressão Filho de Deus bate na sua mente como um martelo que esmiuça a penha, tão forte como deveria. Se eu sou filho de Deus, logo eu tenho DNA de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou parecido. Se eu sou filho de Deus, logo o que meu pai faz, Jesus falou assim, olha aqui, vocês querem conhecer o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Vocês querem saber qual que é a obra do Pai? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem vê a mim, vê o Pai. O que o Pai faz, eu faço. O que Ele fala, eu falo. Onde Ele vai, eu vou. Onde Ele pisa, eu piso. Como Ele anda, eu ando. Os trejeitos do Pai eu tenho. O andar do Pai eu tenho. Eu tenho tudo do meu Pai, porque eu sou filho. Onde você quer chegar, Pastor Tiago? Eu quero chegar em 2 versos áureos dessa noite. O verso 3 e o verso 10. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Verso 10. Portanto, aguardava a alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Seu Pai é criador e criativo. Vocês já perceberam qual era a profissão de Jesus? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E o pai dele? Arquiteto e construtor. Não percam a visão daquilo que Deus te mostrou e o quanto você está inerte. O seu Pai é
é arquiteto e construtor. Ele te mostrou a obra pronta. Esta aqui é a planta. E eu quero que você, como meu filho criativo, caminhe em direção a essa planta e seja arquiteto e construtor. Aleluia! Oh, meu Deus! Deus está para fazer algo novo através de você. Deus está para fazer algo novo na sua casa através de você. Deus está para construir algo novo na sua família através de você. Deus está para construir algo novo na sua empresa através de você. Deus está para construir algo novo nas suas relações pessoais através de você. Deus está prontinho para construir algo novo através de você. Amém. Porque o meu pai é arquiteto e construtor. Você é arquiteto e construtor. Glória a Deus. E como é que eu construo isso? Primeiro, modelando meu pai. Como é que meu pai constrói? Ele pega uma visão com os olhos da fé, aquilo que ninguém consegue enxergar, e partindo do invisível, pela palavra, ele constrói. Isso aqui parece um tanto quanto inalcançável, inatingível. Porque a gente está esperando aparecer uma propaganda no Instagram do Pablo Marçal dizendo pra gente: clique no Saiba Mais e eu vou te desbloquear. Nós estamos esperando uma mensagem do Joel J. Fala aí mais algum aí, um grande influenciador aí, que estudou PNL, Programação Neurolinguística. Eu vou falar com vocês uma coisa: a palavra de Deus, o Salomão, o Paulo, Jesus, o Pedro, o João, todos os apóstolos de Jesus nos ensinaram programação neurolinguística. O escritor aos Hebreus disse: o seu Pai cria tudo pela palavra. O seu pai é um arquiteto e construtor. O seu pai faz coisas novas todo dia. Ele está trabalhando até agora. Como ele está trabalhando? Liberando palavras. Porque ele... Levante as suas mãos aos céus agora, por favor. Faça isso. Aquilo que você está vendo agora, eu peço ao Senhor que abra os olhos do seu entendimento nesse momento, para que você possa ver. Aleluia. Aleluia. É tempo de construir. Chegou o tempo de construir. Você está com suas mãos levantadas para receber a visão e a autoridade. Nós estamos nessa etapa agora, visão e autoridade. Eu peço o Espírito Santo de revelação que caia sobre você agora para que você possa ver. Contemple mesmo, contemple aquilo que você acha que é um sonho inatingível, aquilo que você já viu, mas você deixou de acreditar, porque era inalcançável, porque você está vendo com os olhos naturais. Ele está dizendo: eu te chamei para fazer algo novo, eu te chamei para fazer algo extraordinário. Você vai alcançar, você vai vencer, você vai romper, a sua família estará na presença de Deus. Você que está enxergando a sua família unida em torno daquela mesa, você não consegue
impossível, isso é inalcançável aos olhos naturais, mas Deus está dizendo: caminha e construa pela fé, através das palavras que eu ponho na sua boca agora. Eu ponho as minhas palavras na sua boca. Você pode dizer: eu sou como uma criança, mas ele está dizendo: eu ponho as minhas palavras na sua boca. Pode falar agora. Pode construir agora. Oh não, o que é isso? Eu preciso dizer para você: construa agora. Você parece ter recebido a autoridade de Deus, então construa agora. Abra sua boca e construa agora. Eu sou construído agora, Pai, porque eu sou seu filho, eu sou arquiteto e construtor. Eu vejo a minha família unida e reunida na sua presença. Eu vejo essa empresa prosperando e virando essa página. A crise não pode anular as promessas do Deus vivo para nós. Eu vejo o Senhor revolucionando essa nação através da igreja brasileira. Eu vejo uma união das igrejas nessa nação. Eu vejo uma grande Páscoa celebrada pelo corpo do Cordeiro. Eu vejo as prostitutas se tornando mulheres dignas de um marido só. Eu vejo os traficantes como homens e mulheres de oração. Eu vejo os presídios se tornando instituição de ensino. Eu vejo esse país como um país. Eu estou criado, eu estou construindo pela palavra. Será que você tem fé essa noite para construir uma nova realidade? Uma nova realidade para sua família, para sua casa, para o seu bairro, para sua rua? Construa agora. Receba a autoridade de Deus para construir. O seu pai é arquiteto e construtor. Filho de peixe, peixe é. Filho do divino, divino é. Filhos de Deus, filhas de Deus, construa agora pela palavra. Libere a palavra, libere a palavra, libere. Construa a nova realidade. Eu creio, eu vejo. Todos podem construir. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse santuário. Eu sinto a presença de Deus nesse santuário. Meu pai, arquiteto e construtor. Construa. Você já parou? Tudo que você pode fazer. A sua realidade está tão maravilhosa assim, tão boa. A sua família está tão ajustada assim. Está tudo tão bem. As suas finanças estão tão maravilhosas, tão ajustadas assim. Você não tem nada para construir. Você não recebe fé nesse momento para declarar. Declare sobre o seu casamento. Declare. Por intermédio da palavra, tudo foi produzido daquilo que não se vê. Ninguém está vendo, mas você já está construindo. Ninguém está vendo nada, mas você já está construindo. Isso, nos parâmetros construtivos, a primeira coisa que se constrói é o alicerce. O alicerce é para baixo, é para dentro do chão. Ninguém vê a edificação, mas já está sendo construído. Construa. Como seu pai constrói, você constrói. Se o seu pai trabalha até agora, você trabalha também. Oh glória. Construa. A expressão abracadabra vem da língua de Jesus, o aramaico. Que significa? Não significa abra-se porta, significa eu crio enquanto falo. Quem é o Criador que cria enquanto fala? Seu Pai. Encoste alguém perto de você, por favor. Encoste essa pessoa. Aleluia, Jesus. Faça isso.
Encoste nele e nela e diga: vamos criar uma nova realidade agora. Se você está perto da sua família, diga para ele e para ela: vamos criar uma nova realidade para a nossa casa agora. Nós estamos recebendo a autoridade de Deus nesse momento para criar uma nova realidade para a nossa casa. Nós recebemos a autoridade de Deus para criar uma nova realidade para o nosso país. Nós recebemos a autoridade de Deus para criar uma nova realidade para a nossa cidade. Nós recebemos a autoridade de Deus para criar uma nova realidade para a comunidade que estamos inseridos. Nós recebemos a autoridade de Deus, a autoridade de filhos, para criar uma nova realidade. Eu verei homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu verei jovens e crianças falando de mistérios com meu Deus. Eu verei salvação. Eu verei bairros inteiros reunidos na presença de Deus. Eu verei a redenção pelo sangue do Cordeiro, vidas e famílias restauradas. Eu crio com meu Pai. Eu crio enquanto eu falo. Eu farei algo novo, porque Ele já me mostrou algo grande demais. Aleluia! Aleluia! Como eu posso caminhar? Através da palavra. Através da palavra. Aleluias. Essa noite nesse santuário, eu gostaria de estender um pouco mais. Tem muita riqueza para entregar. Mas eu quero que você fique sobre os seus pés agora.